Vai ser já a nossa sexta aula. Apesar do atraso, acho que a gente está conseguindo recuperar o tempo. E vamos continuar hoje, onde a gente parou no capítulo 22, que é sobre campo elétrico, falando sobre uma partícula sujeita a um campo elétrico. Depois nós vamos falar sobre um dipolo sujeito a um campo elétrico. E finalmente eu vou iniciar a discussão sobre um aspecto importantíssimo da nossa discussão sobre campo elétrico, que é a ideia de fluxo. Fluxo e lei de Gauss. Bom, então nós discutimos aqui na aula anterior de quinta-feira como calcular o campo elétrico para uma dada configuração. Vimos campo gerado por uma partícula, por duas partículas, que é o dipolo, se elas tiverem sinais opostos e mesmo módulo. Vimos também distribuições contínuas, em particular os exemplos que estão lá no livro, que é o campo gerado por um anel carregado. Boa tarde, Larissa. E também vimos o campo gerado por um disco carregado. Boa tarde, Júlia. Então, vimos esses exemplos, tá? Só que isso tudo é o campo gerado por uma fonte, certo? E a ideia do campo, como nós dissemos, é uma ideia de criar uma espécie de mapeamento no espaço, que é o chamado campo vetorial, do efeito que uma partícula teste, representada aqui por esse Q minúsculo, o efeito que uma partícula teste como essa sentiria quando sujeita a um campo elétrico. Então aqui vamos mudar um pouquinho de perspectiva. Até o momento a gente estava calculando o campo gerado por uma fonte, né, que é esse representado por esses vetores aqui, e que é sentido um efeito longe também, não é só perto, é em todos os pontos do espaço, né? E o que efeito é esse? Esse efeito é uma força, portanto, uma força é descrita pela segunda lei de Newton, certo? Então, como é que a gente faz essa ligação entre as duas coisas? A gente tem que conectar a força, conceito de força, com o conceito de força eletrostática. Então, imaginando uma partícula teste aqui, bem aqui, uma partícula teste Q, ela vai sofrer a ação de uma força, que se ela tiver o mesmo sentido lá da fonte, essa força vai estar para cá. Como eu desenhei aqui, o campo vai ser bem aqui, né? E a força vai ser um vetor que está na mesma direção. Essa força é elétrica, só que vai ser multiplicado também pela carga. Então essa vai ser a força elétrica. E nós vamos igualar isso. Boa tarde, Giovana. Então nós vamos igualar isso com a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é massa vezes a aceleração. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem uma equação que é capaz de dizer qual vai ser o comportamento dessa partícula teste, boa tarde, aqui no espaço, quando sujeita a esse campo elétrico. Então, a gente fica com essa igualdade aqui em cima, tá? Onde a gente iguala um conceito da eletrostática, que é carga vezes campo, aqui em cima, é um conceito eletrostático. Nós igualamos isso com massa vezes aceleração, que é um conceito da dinâmica, um conceito mecânico. Então, com isso, a gente é capaz de dizer qual é a dinâmica, ou seja, qual é o movimento dessa partícula de carga Q quando sujeita ao campo elétrico E. Como é que a gente faz isso? A gente supõe que a carga da partícula e a sua massa, aqui é a massa da partícula, tá? M é a massa da partícula e Q é a sua carga da partícula também. E E é o chamado campo elétrico externo, ou seja, nós não vamos discutir
nesse tipo de problema como é que esse campo foi gerado. Ele vai ser dado, e aí se a gente pergunta qual é a gente se pergunta qual é o comportamento da partícula sujeita a esse campo. Então a gente iguala e isola a aceleração, porque o que a gente quer descobrir é a aceleração. A aceleração é o que diz como esse corpo vai se movimentar, essa partícula vai se movimentar no espaço. Então a gente supõe conhecidos a carga, a massa e o campo elétrico externo. E a gente obtém essa expressão aqui, que dá essa aceleração como função dessa carga e desse campo elétricos. Certo? Então aqui do lado tem um exemplo. Bem aqui tem um exemplo na parte de baixo, que é um campo constante, um campo uniforme na direção Y. Boa tarde, José. Então aqui nós temos um campo uniforme na direção Y. A representação dele seria aqui, se fosse um eixo XY, como eu desenhei aqui do lado direito, orientado assim para caber na figura. Esse campo elétrico E uniforme, ele aponta assim, ó, na direção positiva, boa tarde, aqui do eixo Y. E o módulo dele é o tamanho desse vetor aqui, e o tamanho desse vetor é E0, devido à definição que eu dei aqui desse campo elétrico, ó. Tá? Então, para um campo elétrico uniforme, a carga vai ser constante, a massa vai ser constante, o campo também. A gente pode calcular a aceleração desse corpo pela fórmula, né? Então, a aceleração que ele vai sofrer, em princípio, vai ser dado por essa igualdade que nós deduzimos, que a aceleração vai ser carga sobre massa vezes campo, né? Essa expressão aqui de cima do lado esquerdo. Boa tarde, Luiz Felipe. Então, isolando aqui a aceleração, a gente encontra essa componente no eixo Y, vai ser Q sobre M E0. Eu fiz isso escrevendo simplesmente assim, a aceleração vai ser uma aceleração Y J chapéu, e o campo que foi dado é um E0 J chapéu. Então aqui do lado esquerdo, direito da igualdade, vai ter só a componente J chapéu, o que significa que o AX e o AZ, as acelerações nos eixos X e Z, vão ser nulas. Então aqui eu substituindo os valores de E0, que eu dei um valor aqui, vamos supor que aliás, eu não dei um valor de E0 aqui, né? Dei um valor da carga, vamos supor que seja menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Que carga é essa? Essa é a carga do elétron. A carga do elétron. Menos uma carga elementar é a carga do elétron. E aqui eu supus que a massa dele vai ser a massa do elétron. Então vai ser 10 a menos 31 quilogramas. Então tudo isso vezes 1 é 0. Isso vai dar menos 1,6 vezes 10 a 12 é 0. Essa aceleração, né? Então vejam que é uma aceleração bastante alta. Eu submeter o elétron a um campo elétrico uniforme, ele sofre uma aceleração muito alta, certo? E dependendo desse E0 aqui, eu posso, ou seja, dependendo da intensidade efetiva desse campo aqui, né, o E0 vai estar bem aqui, vai ser o tamanho desses vetores azuis aqui, né? Eu vou ter essa aceleração. Então aqui eu botei um exemplo, ó, de que eu estou jogando aqui um elétron do lado esquerdo e aqui um próton do lado direito aqui dessas figuras, ó. Aqui na figura A, eu estou atirando um elétron perpendicularmente a esse campo elétrico. E aqui na figura B,
Também estou jogando agora só que um próton também perpendicularmente a esse campo uniforme E0, tá? Então a gente vai ter essa aceleração aqui para o elétron, e a do próton pode ser calculada também pela mesma fórmula, tá bom? E essa aceleração aqui para o próton, a aceleração, eu vou escrever assim, AP mais a aceleração do próton vai ser a carga do próton, que é a carga elementar. Isso daqui é carga elementar, não é o número E. Dividido pela massa do próton vezes o campo E0. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada na lista que eu passei para outra turma, que eu falei que está lá no site. Mas tem uma questão muito semelhante a essa lá na lista, e a que eu vou passar para vocês vai ser bem parecida com aquela. Tanto quanto possível eu vou mudar só os valores mesmo, mas vai ser a mesma estrutura, certo? Muito bem. Então isso aqui fica como exemplo de como é que eu posso calcular a aceleração. Eu uso vetores e uso essa relação bem aqui, que nada mais é do que a fusão entre a segunda lei de Newton e a lei de Coulomb. Não sei se eu deixei isso explícito em algum lugar, mas eu vou escrever aqui para deixar mais claro. Então, resumindo, uma partícula sujeita a um campo elétrico, o procedimento é, em resumo, é isso daqui. Massa vezes aceleração é a força, que nesse caso vai ser a força elétrica, que vai ser dada por carga vezes o campo elétrico externo, onde esse pedaço aqui é a segunda lei de Newton, segunda lei de Newton lá da mecânica básica, e isso daqui é a lei de Coulomb, tá? E aqui embaixo cada fator desse tem um significado. Então m é a massa da partícula sujeita ao campo, a é a aceleração da partícula causada por essa interação, por essa força. Então é a aceleração também da partícula. Esse Fe é a força elétrica. Esse F aqui é a força resultante. Ok? Esse Q é a carga da partícula. E finalmente esse E é o campo elétrico externo, ou seja, é um campo que é dado. E a gente não vai se preocupar em como ele foi construído, e sim o efeito que ele causa sobre essa tal carga. Então é um campo elétrico externo, é assim que a gente chama. Certo? Resumindo, é assim que eu estudo uma partícula sujeita a um campo elétrico. Os slides vão ficar salvos lá no site também, quem quiser ver depois. Bom, próximo passo para a gente concluir lá o capítulo 22 é discutir algo parecido com o que nós acabamos de discutir, que é como um dipolo se comporta quando sujeito a um campo elétrico externo. No final dessa sessão, lá no livro, os autores discutem qual é a energia potencial elétrica associada ao movimento de um dipolo sujeito a um campo elétrico externo. Eu não vou discutir isso ainda, vou discutir isso apenas no outro capítulo, no 24, quando nós formos discutir energia elétrica, porque senão eu acho que fica um pouquinho atropelado o assunto.
tá? Eu ainda não falei de energia, então aqui eu vou falar apenas da dinâmica desse dipolo quando sujeito a um campo elétrico externo. Então essa figura eu tirei do livro e ela representa, vamos entender elemento a elemento aqui do que significa essa figura. Essa figura representa um dipolo. Aqui essas bolinhas que eu estou pintando de vermelho são as partículas, as duas partículas que formam o dipolo. Uma de carga positiva mais Q, não sei se dá para ler na figura, e outra aqui embaixo de carga negativa menos Q, onde Q é o módulo dessas cargas, tá? É um número positivo o Q. Então aqui em cima uma carga positiva, embaixo a negativa. Elas vão ter um centro de massa. Se elas tiverem a mesma massa cada uma, esse centro de massa vai estar bem no meio delas. Se a menos Q for mais pesada, o centro de massa vai estar mais deslocado aqui para perto dela, certo? Se a carga mais Q for mais pesada, o centro de massa vai estar mais para cá. Mas como o dipolo é basicamente uma modelagem matemática e não exatamente um objeto real, se a gente tiver um objeto real em que a massa das partículas é diferente, a gente ainda pode modelar ele como sendo um dipolo em que as massas são iguais, porque isso é só um modelo matemático, só uma maneira de representar o sistema, não é o sistema em si. Então a gente pode muito bem supor que as massas são iguais e que o centro de massa está aqui no meio. Fazendo isso, vamos lembrar como é que a gente caracteriza o dipolo. Então a gente caracteriza por essa carga Q, que a de cima vai ser mais ela e a de baixo menos ela. E a gente caracteriza também pela distância entre essas duas partículas. E a gente vai ter o módulo do momento de dipolo, que vai ser D. Aliás, para não parecer um diferencial, a gente escreve Q vezes D. Esse vai ser o momento de dipolo, como nós vimos na aula anterior, eu acho, né? Esse P igual a Q vezes D é o nosso momento de dipolo. Só que esse é o momento de dipolo escalar. A gente pode também representar ele por um vetor, botando uma direçãozinha bem aqui, que eu vou chamar de P chapéu. Uma direçãozinha entre as duas cargas, tá? Vou apagar aqui para não ficar muito poluído, né? Então esse vetorzinho é o vetor que aponta na direção da carga positiva. E com isso a gente obtém o momento de dipolo vetorial P, que vai ser o P escalar vezes a direção P chapéu. Boa tarde, Eucilene. Então, esse momento de dipolo vetorial vai ser Q vezes D vezes essa direção. Não se preocupem com esse versor, ele é só para dar uma direção. Ele é só para dizer, ó, isso é a direção aqui que sai da carga negativa para positiva, certo? Isso aí só para a gente começar. E aqui essas linhas azuis no fundo, elas representam o tal campo elétrico externo, né? Que um dos vetores dele está representado aqui por essa seta amarela, onde tem esse E bem aqui que eu estou circulando, ó, tem essa seta amarela. Ela representa o vetor campo elétrico, tá? E essas linhas azuis representam as linhas de campo dele. Só para dizer, ó, esse campo vai da esquerda para a direita. E o módulo dele é mais ou menos o tamanho dessa seta aqui, certo? Basicamente é isso. Então aqui, para a gente entender o que vai acontecer quando a gente coloca um dipolo no campo elétrico, por exemplo, entender o que acontece com as moléculas de água quando elas estão sujeitas a um campo elétrico, né? Porque as moléculas são polares. Isso é um raciocínio que valeria para qualquer substância polarizada que tenha uma polarização elétrica nas suas moléculas. Quando a gente aplica sobre essas substâncias um campo externo, o que vai acontecer
não vai ser a mesma coisa que acontece quando tem uma partícula apenas carregada sujeita a um campo elétrico. Vai ser um pouco diferente. Qual é a diferença? A diferença é que são duas partículas, então se são duas partículas e a distância entre elas aqui é constante, igual a d, elas não vão se afastar uma da outra, é como se elas estivessem presas aqui por um bastão, né? Então quando a gente aplica uma força sobre elas, elas vão girar em torno do centro de massa. Por isso que a gente está preocupado aqui com o centro de massa. Porque quando eu aplico um campo uniforme aqui sobre o dipolo... Boa tarde, Eric. Então, olhando bem para essa figura, a gente percebe que aplicando um campo sobre esse dipolo, cada partícula vai sofrer uma força para um lado. Por que isso? Essa figura que eu desenhei bem aqui, ó, aqui que eu acabei de circular. Por que isso vai acontecer? Simplesmente por causa do sinal das cargas. Elas têm sinais contrários. Como elas têm sinais contrários, ó, o campo elétrico nas duas é esse mesmo amarelo que eu desenhei aqui em cima da seta, ó. Vai ser esse E. Aqui também vai ser esse E no mesmo sentido, campo elétrico uniforme. Mas a força sobre cada uma delas não vai ser a mesma. Por quê? Porque a força é igual a carga vezes campo. Então nessa aqui de cima vai ser um F+, que vai ser a carga positiva vezes o campo, ó, mais Q vezes o campo. E aqui a força vai ter o sinal oposto ao campo. Por quê? Vai ser uma F-, que é igual a carga, só que a carga é menos Q para essa outra partícula, vezes o campo. Então cada extremidade, digamos assim, do dipolo vai sofrer uma força que é oposta à outra. E isso vai gerar um torque, né? Porque se cada uma está sendo puxada para um lado, a tendência delas é girar nesse sentido aqui, nesse sentido horário, nesse caso, certo? Então elas vão girar, resumindo. Então se eu quiser descrever a translação delas, eu tenho que considerar a massa concentrada no centro de massa. Só que a carga total é nula. Então se eu tiver distante o suficiente desse dipolo, ele não vai sofrer translação, mas ele vai sofrer uma rotação, devido a esse par de forças opostas que atuam em pontos opostos. Veja que esse F+ e F-, eles não são um par ação e reação. Eles não são ação e reação um do outro. Eles não são ação e reação. Por quê? Porque eles atuam em partículas diferentes, certo? Então por isso eles não se anulam. Em vez de se anular, eles provocam essa rotação. Muito bem, então quando um dipolo está sujeito a um campo elétrico externo, o que vai acontecer é um movimento rotacional, um movimento de rotação. E como é que nós caracterizamos um movimento de rotação? O movimento de rotação é caracterizado por uma grandeza chamada momento angular e pela taxa de variação desse momento angular com o tempo, certo? E a taxa de variação do momento angular, se eu chamar de L aqui maiúsculo, o momento angular, o que caracteriza esse momento angular é o torque, que é igual à derivada desse momento angular em relação ao tempo, certo? Então, o que nos interessa descrever aqui não é mais a força resultante como era no caso de uma partícula, e sim o torque resultante. Porque isso daqui, essa relação, torque igual à derivada do momento angular, é a chamada segunda lei de Newton para rotações. Essa é a segunda lei para rotações.
Porque assim como a segunda lei de Newton diz que a força é a derivada do momento em relação ao tempo, desse mesmo modo a segunda lei de Newton para rotações diz que o torque é a derivada do momento, agora angular, em relação ao tempo também. Certo? Muito bem. Então, como é que a gente vai descrever esse movimento? Encontrando o torque. Se a gente descobrir qual é o torque, a gente consegue descrever esse movimento, ou seja, fazer uma previsão do que vai acontecer com ele, sabendo os valores aqui das grandezas relevantes. É isso que nos interessa. Então vamos calcular esse torque. Torque é o produto vetorial entre a posição e a força. Isso é o torque. Então, ó, a gente quando estuda uma rotação, a gente imagina sempre um eixo imaginário aqui. Isso aqui é um eixo imaginário, que é o chamado eixo de rotação. Porque todos os pontos aqui envolvidos todos os pontos que vão rotacionar, eles vão rotacionar em torno desse eixo imaginário que é o eixo de rotação. E eles vão rotacionar devido à ação de uma força, F, e vão estar localizados numa posição R. Então, de posse dessas informações, o torque é simplesmente essa posição, produto vetorial com essa força. E aí existe uma fórmula para o produto vetorial que diz o seguinte, ó: se um vetor A é igual ao produto vetorial entre os vetores B e C, e esses vetores B e C formam um ângulo θ entre eles, então o módulo desse vetor A, que eu vou chamar simplesmente de A sem o vetor, né, representando aqui o módulo de um certo vetor x, simplesmente por x. Então o módulo de A tem uma fórmula para isso, vai ser o módulo de B vezes o módulo de C, vezes o seno do ângulo entre os vetores B e C. Veja que é semelhante a um produto escalar, né? Mas tem duas diferenças. O primeiro, que o produto escalar entre dois vetores dá um escalar, como o próprio nome já diz, e o produto vetorial entre dois vetores dá um vetor também, como o próprio nome já diz. Só que lá no produto escalar fica o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes cosseno θ. E aqui no produto vetorial é módulo do primeiro, módulo do segundo, seno de θ. Então tem que perceber essa diferença. Aplicando isso então aqui para o torque, fica aqui o torque é igual a posição vezes a força. Essa posição é o raio em relação ao eixo de rotação do ponto que está rotacionando. Nesse caso aqui seriam as cargas mais Q. E o mesmo vai valer para menos Q também. Só vai mudar o sinal da força, né? Então fica RF seno θ, o torque. Só que nos interessa, na verdade, expressar esse torque de um jeito onde fiquem explícitas as grandezas elétricas, eletromagnéticas, certo? Desse modo, a gente tem que partir aqui dessa expressão inicial, torque igual a R vetorial F, e a gente simplesmente multiplica e divide pela carga, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai ter aqui o momento de dipolo. Então aqui, ó, eu só multipliquei por Q, mas também dividi por Q. Ao fazer isso, de um lado surge o momento de dipolo, olha só, parece mágica. E do outro lado aqui surge força sobre carga, que é o campo. Então, fazendo essa manipulação, a gente consegue expressar o torque em termos de grandezas eletromagnéticas aqui, grandezas elétricas que estão relacionadas ao nosso problema.
Então o torque vai ser o produto vetorial entre o momento de dipolo vetorial, P, e o campo elétrico externo, certo? Então essa formulinha aqui, ela faz com que a gente não precise ficar pensando muito no que vai acontecer. Quando a gente escreve essa fórmula, já está levando em consideração tudo. Porque aqui no momento de dipolo já tem a carga de cada elemento desse dipolo. E já tem a distância entre elas. E aqui no E já tem o campo elétrico. Então está tudo aí. E o produto vetorial automaticamente mede, digamos assim, o ângulo entre esses dois vetores, né? Devido a essa fórmula que eu botei bem aqui, ó, que o produto vetorial mede o seno do ângulo entre os vetores. Então a gente tem uma convenção aqui para calcular esse módulo desse produto vetorial, que nesse caso do desenho, a rotação está acontecendo no sentido horário. Na figura, essa força aqui vai fazer esse elétron girar para cá, e essa outra força faz o elétron girar para lá. Por quê? Porque bem aqui tem o R menos e aqui tem o R mais. Aí quando eu calculo esse produto vetorial, eu uso a regra da mão direita, né, sobre o F. Então vai dar uma rotação para cá, no sentido horário. Aliás, R VEC F. Então vai dar no sentido horário, que é entrando no papel. Difícil explicar isso sem usar a câmera, mas acho que vocês já estudaram produto vetorial antes. Então basicamente aqui vai ter a posição, digamos, dessa carga negativa, e tem a força aqui. Então quando eu calculo esse produto vetorial usando a regra da mão direita, a mão direita tem que ficar de cabeça para baixo para ela ir na direção do menos F. Isso faz com que o produto vetorial fique entrando no papel, e a gente representa isso por essa bolinha com o X. Quando esse produto vetorial estiver saindo do papel, a gente representa com uma bolinha com um pontinho no meio. Então é uma tentativa de representar bidimensionalmente uma coisa tridimensional, né? Porque bem ali está acontecendo na carga de cima, é isso, ó. Aqui está a posição da carga positiva, R+, e aqui está o F+. Então esse produto vetorial vai dar um vetor aqui embaixo. Se eu botar um eixo Z aqui, ele vai estar no sentido negativo do eixo Z. E para ver isso de cima, a gente diz que esse torque está entrando no papel. É por isso que a figura lá do livro está desse jeito, bem aqui, ó, onde eu estou apontando aqui embaixo de amarelo. Quase não dá para ver, deixa eu corrigir. Bem aqui. Tá? Por isso que na figura tem esse X. O vetor está entrando no papel porque o produto vetorial vai dar... Se o eixo Z fosse entre a tela do celular ou do computador e o teu olho, se o eixo Z for orientado positivamente da tela para o teu olho, o vetor está no sentido negativo, ou seja, está entrando na tela. E isso é essa bolinha com a cruz, certo? Então, devido a essa convenção das rotações, de que o sentido positivo da rotação é o sentido anti-horário, tá? Cuidado aqui. O sentido positivo das rotações é o sentido anti-horário. Então o sentido negativo é o sentido horário. Uma rotação positiva é no sentido anti-horário. E essa da figura é no sentido horário. Então a gente precisa botar um menos aqui, porque aí a rotação vai ser negativa. O torque vai ser negativo. Vai ser entrando no papel. Certo. Então basicamente é isso. A fórmula P VEC E, e a gente toma cuidado com o sinal vendo o sentido da rotação.
rotação no sentido anti-horário é positiva por convenção, não é nada demais, a convenção de que define o produto vetorial. E no sentido negativo é o sentido horário. Alguma questão, pessoal, em relação a isso que a gente discutiu até agora, de partícula e de polo sujeitos a um campo elétrico? Alguma coisa? Alguma dúvida? Então tá bom. Então vamos prosseguir aqui falando sobre lei de Gauss, que é já o nosso capítulo 23 do livro. E antes de explicar o que significa essa tal lei de Gauss, precisamos primeiro falar sobre um conceito, que é o conceito de fluxo de campo elétrico. O melhor jeito de iniciar a compreensão do que significa o fluxo de um campo vetorial, melhor dizendo, é através do fluxo da água. Então aqui tem um exemplo de uma água fluindo num tubo. Esse fluxo bonitinho aqui, que a água sai como se fosse, sei lá, uma gelatina perfeitamente lisa, aqui sem nenhuma turbulência, esse é o chamado escoamento laminar, certo? Escoamento, também chamado de fluxo laminar. Fluxo, veja que fluxo é uma palavra que guarda uma semelhança com a palavra fluido, né? O fluido é uma coisa que consegue fluir. E como é que a gente mede o quanto ele flui? O nome disso é fluxo, certo? Então a ideia de fluxo é naturalmente uma ideia que vem do escoamento de um fluido, certo? E nós vamos generalizar essa ideia para um campo vetorial. Então vamos entender como é possível fazer um link, fazer uma ligação, uma conexão aqui entre o fluxo da água num tubo, um fluxo de um fluido qualquer num tubo, por exemplo, e um campo vetorial semelhante ao campo elétrico. O que uma coisa tem a ver com a outra? Muito bem. Quando a gente tem assim um fluxo da água, ele tem um sentido, né, da esquerda para a direita. E ele tem uma direção, que é essa direção do tubo. E ele também tem uma intensidade. Então eu vejo que para entender esse fluxo, eu preciso de uma grandeza vetorial aqui. E que grandeza vetorial é essa? É a velocidade de cada ponto desse fluido. Em cada ponto aqui, as partículas vão ter uma determinada velocidade. E isso, juntando tudo, vai nos dar o chamado campo de velocidades. O que é esse campo de velocidades? Veja o seguinte, se esse escoamento for estacionário, ou também chamado laminar, se ele for estacionário, sem turbulências, se ele for laminar, a água vai estar fluindo aqui, mas se a gente ficar olhando, dá a impressão que não está acontecendo nada, porque essa partícula aqui, ela passou, a de cima passou, foi embora. Mas a velocidade daquela partícula que estava logo atrás dela e a trajetória das duas é a mesma. Todas vão seguir a mesma trajetória. Uma vai seguir a trajetória da partícula que estava atrás dela. De tal maneira que a velocidade não é a velocidade exatamente da partícula que estava nesse ponto, mas a velocidade de uma partícula pelo fato dela estar nesse ponto aqui, certo?
Então quando ela estiver mais para ali, ela vai ser tangente assim, ó, certo? Vai mudar de direção, mas vai ser sempre tangente as linhas. Não sei se dá para enxergar aí no meio, tem duas linhas azuis, certo? Então cada ponto dessa linha azul vai ter uma velocidade que vai ser tangente a ela, ó. Vai ser sempre tangente. Então se eu tivesse um tubo assim, aqui que eu estou desenhando, e o fluxo sai desse jeito aqui, esse fluxo laminar, digamos assim, né? Se esse fluxo sai assim, por exemplo, ó, então cada ponto aqui vai ter uma velocidade. E aí vocês devem lembrar lá de hidrostática e básico de hidrodinâmica, que se o tubo afina, a velocidade aumenta. Então se o tubo afinar aqui, vai ter umas linhas de campo, ou seja, as partículas vão seguir linhas aqui e vão se espremer aqui no meio, mas não vão se tocar. Essas são as linhas do campo de velocidade do fluido. E para eu saber a velocidade num certo ponto, eu tenho que ver a tangente a essas linhas. Então a velocidade nesse ponto aqui vai ser essa. Nesse ponto aqui a velocidade vai ser maior por causa da equação de Bernoulli, e vai ser tangente à linha amarela. Então a velocidade vai ser essa seta verde que eu desenhei aqui. Aqui nesse outro ponto vai ser essa tangente, aqui no outro vai ser essa outra tangente maior, e assim por diante, certo? De tal modo que o campo de velocidades ele depende do ponto do tubo. Então ele não é a velocidade de uma única partícula, porque a velocidade da partícula que está passando aqui nessa linha amarela vai mudar. Aqui nesse ponto inicial, vou desenhar de amarelo. Aqui nesse ponto inicial, ó, a velocidade era essa. Aqui nesse outro ponto a velocidade agora é essa. E mais lá na frente vai ser ainda maior se eu espremer mais o tubo. Então vejam que uma partícula ela muda de velocidade. Uma certa partícula aqui de massa m desse fluido. Um pedacinho do fluido aqui. Porém, o ponto não muda de velocidade, ou seja, a velocidade de qualquer partícula que passe por esse mesmo ponto aqui no início vai ser essa mesma aqui, essa mesma V. Não vai mudar. A velocidade de qualquer partícula que passe aqui nesse outro ponto vai ser esse outro V2 aqui, não vai mudar. Então isso cria um campo de velocidades, ou seja, no tubo eu tenho uma série de vetores de velocidade que são característicos do ponto, desse ponto do fluido. E para eu entender o que significa esse escoamento, medir esse escoamento, me interessa apenas essas velocidades desses pontos, e não a velocidade de uma partícula específica passando por dentro do tubo, certo? É aqui que reside o fundamento físico da ideia de fluxo de um campo vetorial. E apesar do campo elétrico não fluir, assim como a água, nós podemos aproveitar essa mesma ideia do fluido para entender o fluxo do campo elétrico. Porque veja que esse campo de velocidades V aqui vai ser um campo estático, porque cada ponto aqui não vai mudar de velocidade. Da mesma maneira, o campo elétrico que nós estamos estudando também é um campo estático, não vai mudar em cada ponto. Então o raciocínio vai ser exatamente o mesmo para os dois casos. Certo? Alguma questão em relação a isso? Fiquem à vontade. Acho que eu vou começar a elaborar perguntas para eu mesmo responder, porque vocês não falam nada. Muito bem. Então, um caso um pouco mais realista aqui, num tubo como esse, o campo de velocidade vai ter mais ou menos esse aspecto aqui
para alguns de pontos, né, para os pontos localizados nessas linhas aqui, onde a gente está cortando, está seccionando o tubo, certo? Por quê? Porque a velocidade vai ser maior no centro, porque nas bordas tem o atrito com as paredes, né? Então bem aqui ele vai ter esse tamanho, mais perto da borda vai ser menor e aqui bem pertinho vai ser bem pequeno. Então a água tem mais dificuldade de passar aqui na beira do tubo e mais facilidade de passar aqui no meio do tubo. Então vai ser mais ou menos esse o campo de velocidades aqui do fluido, ó, em cada ponto. Certo? Apenas uma representação visual para a gente entender melhor isso. Vamos então à ideia do fluxo. Primeiro, o fluxo é uma medida, é um número, e o fluxo é sempre de um campo vetorial. Por quê? Porque ele mede direções de movimento, velocidades, né? Então o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície S é uma medida de quanto o campo atravessa essa superfície por unidade de área. Então ainda tem mais isso, o fluxo é sempre o fluxo através de uma superfície. Então aqui nesse exemplo, o que seria essa superfície? Eu cortei o cano aqui no meio, na figura, cortou, mas essa superfície seria, por exemplo, o círculo aqui no meio. Se eu ver de frente vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser esse círculo aqui, né? Ó, uma visão de transversal aqui do tubo seria essa figura maior. Agora vendo ele de um jeito mais oblíquo, assim mais inclinado, essa superfície seria esse círculo aqui do meio. E o que eu vou medir é o fluxo do campo de velocidades através dessa área. Então aqui no meio vai ter uma velocidade maior, aqui na borda menor, mas eu vou calcular esse vetor em todos os pontos dessa figura. Então seria algo mais ou menos assim. Tá aqui a figura, e eu vou estudar o campo de velocidades atravessando essa figura. Estou tentando desenhar aqui como ficam os vetores para essa figura, ó, em cada ponto aqui, cada ponto dessa área, tá? Então esse fluxo, como eu disse, é uma medida do quanto o campo atravessa essa superfície por unidade de área. E o nosso problema agora é como expressar isso matematicamente. Então a gente vai partindo de casos cada mais simples para casos cada vez mais complicados, para daí chegar na definição final e completa, que é uma integração de superfície, uma integral dupla de integral de superfície, certo? Então nesse caso a nossa superfície S aqui é esse quadrado, visto aqui de lado, e essas linhas pretas transversais a esse quadrado representam, por exemplo, um vento, como escrito lá no livro. Esse aqui é o exemplo do livro. E em cada ponto, como eu não posso desenhar cada ponto, que eles são infinitos, eu desenhei um aqui, o livro desenhou um bem aqui, que vai ter uma velocidade v. Lá no nosso estudo do campo elétrico não vai ser velocidade, vai ser o próprio vetor campo elétrico que a gente vai estudar. Mas por enquanto aqui a gente está olhando para um fluido, né? Atravessando uma superfície, para ter alguma intuição do significado disso. E aqui vai ser a mesma superfície, a mesma. Então vejam que primeiro aqui, se o campo de velocidades ele é transversal aqui a essa superfície, forma um ângulo de 90 graus com essa superfície plana, e essa superfície é plana, quadrada, e esse campo de velocidades é uniforme, ou seja, ele em cada ponto tem o mesmo valor. Nesse caso o fluxo é uma grandeza φ, é definido simplesmente como a área vezes o módulo desse campo vetorial, certo? Então esse φ aqui é o tal do fluxo, esse A é a área que o campo atravessa, certo?
E esse v é a velocidade. Que nesse caso representa o campo vetorial cujo fluxo nós estamos medindo. Certo? Então tem três coisas aqui. Tem o fluxo, que é um escalar. Tem o módulo aqui do campo vetorial, que vai ser essa velocidade v escalar. E vai ter essa área. Então, o que significa esse φ igual a vezes v? A gente tem que entender o papel do A e o papel do V. Então, imagina aqui um tubo por onde passa uma água a 1 metro por segundo. E a área desse tubo aqui é, digamos, 5 centímetros quadrados. Essa é a seção do tubo. Então isso vai dar um fluxo, vai dar uma vazão de água que vai ser tem que converter aqui. Então 1 metro por segundo seriam 100 centímetros. Então esse fluxo seria, aqui nesse exemplo, 100 vezes 5. Então esse fluxo seria 100 centímetros vezes 5 centímetros quadrados, dá 500 centímetros cúbicos por segundo. Ó, então esse fluxo vai ser um volume dividido pelo tempo. Acho que assim fica melhor de entender, né? Então, ó, um tubo aqui de água que está passando uma água a 1 metro por segundo, ou seja, uma água bem rápida, talvez seja até irrealista. Não sei se é irreal, talvez seja real. 1 metro por segundo com 5 centímetros quadrados de área transversal, que é essa bolinha amarela no meio do tubo. É só imaginar eu cortar o tubo no meio e medir a área dessa tampa, dessa boca que ficou. Então o fluxo vai ser área vezes velocidade, que vai ser então 500 centímetros cúbicos por segundo. Então vejam que esse fluxo dá quanta água está passando por segundo. Dá um volume por segundo. Então vamos entender o papel desse V e desse A. Bom, nesse primeiro exemplo que eu dei, aqui tem um tubo, onde aqui vai ter uma certa área, que eu disse que era 5 centímetros quadrados, e vai ter uma velocidade aqui, que vai ser 100 centímetros por segundo. Então isso nos deu um fluxo φ, que é igual a 500 centímetros cúbicos por segundo. Certo? Muito bem. E se fosse agora, se eu dobrasse essa área? E agora se a área é 10 centímetros quadrados, e se a velocidade for a mesma, 100 centímetros por segundo? Como é que vai ficar? Então o que acontece aqui, se eu dobrar essa área, e a área agora for 10 centímetros quadrados e a velocidade for a mesma, v igual a 100 centímetros por segundo. Então esse fluxo agora vai ser área vezes velocidade, como eu disse, vai ser 1000 centímetros cúbicos por segundo. Então o fato do fluxo ser proporcional à área significa que quanto maior a área, mais fluido está passando, né? Então isso é o que significa que esse fluxo vai ser maior. Num tubo maior, se for a mesma velocidade, vai passar mais água. A mesma coisa aconteceria se o tubo tivesse a mesma grossura, fosse fininho aqui, mas agora a água está passando a uma velocidade, o que é o dobro, é 200 centímetros por segundo, se a área for 5 centímetros quadrados. Então nesse caso o fluxo também vai ser área vezes velocidade, vai dar igual ao outro caso, ó, vai dar 200 centímetros por segundo vezes
5 centímetros quadrados. Então isso vai dar 1000 centímetros cúbicos por segundo. Então é isso que significa o fluxo. É uma medida da relação área velocidade. É o quanto um campo atravessa uma certa área, levando em conta o quão rápido ele está passando. Se ele passa mais rápido, vai passar mais água, então o fluxo vai ser maior. Vai ser 1000 centímetros cúbicos por segundo nesse exemplo 2 aí. Tem aqui o primeiro. Três situações. Então, no primeiro caso dá 500, no segundo caso dá 1000 e no terceiro dá 1000 também. Mas a fórmula é a mesma e a ideia é essa: quanto maior a área e quanto maior a velocidade, maior o fluxo. Veja que apesar de eu estar multiplicando a área por velocidade, o resultado na verdade ele é igual a um volume dividido por tempo, certo? Então o fluxo mede o quanto de água de fato está passando por segundo. Aí aqui precisamos fazer uma primeira distinção que vai nos ajudar a entender o significado da definição mais geral de fluxo de campo. Então é preciso definir uma convenção aqui de que da esquerda para a direita é positivo, da esquerda para a direita é positivo, certo? Positivo aqui é da esquerda para a direita. Então, definida essa convenção, se o campo de velocidades aqui ele vai no mesmo sentido positivo, o fluxo vai ser positivo. Se o campo de velocidades aqui na coluna do lado direito, no desenho aqui do lado direito, se o campo de velocidade tem um sentido oposto ao positivo, porque o sentido positivo é para cá e a velocidade está para cá, então esse fluxo vai ser negativo, vai ser menos o módulo da velocidade vezes a área, tá? Então quando está saindo o campo, a convenção é essa, quando o campo está saindo, o fluxo é positivo. E quando o campo está entrando na área, o fluxo é negativo. Então se eu defino esse aqui como sentido positivo, e aqui numa certa área o campo está saindo, o fluxo é positivo. Se esse sentido da esquerda para a direita for positivo e o campo estiver indo no sentido oposto, ele está entrando. Nesse caso, fluxo negativo. Então vejam que o fluxo ele pode ser positivo ou negativo. E no terceiro caso, se a área for essa aqui, terceiro caso, se a área for assim e o campo tiver perpendicular a essa área, o fluxo é zero. Seria o caso de imaginar, por exemplo, um tubo assim. Calcule o fluxo dele através dessa folha de papel que está aqui no meio. É zero, porque a velocidade vai ser essa, que é paralela. Eu disse perpendicular, eu disse errado ainda agora. É paralelo à própria área. Então esse fluxo aqui vai ser zero, certo? Agora pode ser que o campo de velocidades ele incida de maneira oblíqua em relação a essa superfície. Aí quando isso acontece, a gente precisa separar ele em duas componentes. Então aqui o V que eu circulei agora é o campo vetorial original, certo? Se a gente separar ele em duas componentes, a gente vê que só faz sentido calcular o fluxo da componente normal, ou seja, a componente que forma 90 graus com a superfície. Por quê? Porque a outra que vai ser tangente aqui, essa daqui é a componente tangente,
essa componente tangente vai dar um fluxo zero. Então a ideia é reduzir esse nosso caso ao caso que a gente já sabe, que é um campo perpendicular à superfície. Então um campo paralelo à superfície não dá contribuição, o fluxo dele é zero. O fluxo paralelo. Mas o fluxo normal aqui não vai ser zero. Ele vai ser igual a componente normal vezes a área, como está escrito aí. E a gente pode obter uma expressão para essa componente normal usando trigonometria básica. Então a gente mede o ângulo entre esse vetor e a normal à superfície. É assim que a gente faz. Por que a gente mede em relação à normal e não em relação à tangente? Por uma questão de geometria. É que lá na geometria é mais comum entender um plano usando o vetor normal a ele e uma superfície qualquer, né? Porque isso é o que dá a orientação da superfície. Então aqui, além de se preocupar com o sentido do campo, a gente se preocupa também com a orientação da superfície, tá? Então aqui eu estou medindo o ângulo θ, como vocês podem ver na figura, entre o vetor V e o vetor normal que eu não desenhei, mas que seria esse daqui, o vetor normal à superfície, certo? Então é o ângulo entre esses dois vetores. Eu chamei de θ, então a componente Vn vai ser V cosseno θ. Essa vai ser a componente normal. Então o fluxo vai ser o produto entre essa componente normal, que é a perpendicular, portanto se encaixa no caso anterior, vezes a área. Ou seja, o fluxo na verdade vai ser, como Vn é V cosseno θ, eu apenas substituo. Então o fluxo vai ser VA cosseno θ, como eu escrevi aqui nessa expressão aqui do fluxo, certo? Só para ficar claro, isso daqui se refere a um campo uniforme, nesse caso o campo A uniforme, uma superfície plana, e θ é o ângulo entre esses vetores, o campo vetorial e a normal superfície, que é esse vetor Nzinho, o chapéu que eu desenhei bem aqui. Muito bem. Vamos esclarecer melhor então o que significa esse vetor N. Bom, o vetor N é o vetor normal, ou seja, normal quer dizer perpendicular, ortogonal, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, esse ângulo aqui é 90 graus, esse aqui também. Qualquer reta que eu pegar aqui com ele, vai dar, qualquer reta do plano vai ser perpendicular a esse vetor normal. E a gente define então a chamada área orientada, aqui, uma área vetorial, ou a gente pode chamar também vetor área, que é um vetor que é igual a área vezes o vetor normal da superfície, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse essas duas superfícies aqui formando como se fosse o telhado de uma casa, e aqui desse lado direito a normal é N1, do lado esquerdo N2, sendo a área dos dois iguais, a área vetorial deles vai ser diferente. A área vetor 1 vai ser a área escalar A vezes o vetor normal 1, N1, e aqui na outra vai ser a área escalar A vezes o vetor N2, certo? Então, com isso, o nosso caso anterior, ele na verdade pode ser escrito através de um produto escalar, né? Porque como nós vimos aqui, isso aqui é o mesmo caso que nós acabamos de discutir, um campo vetorial oblíquo aqui, é uma superfície plana S, cujo vetor normal é N. Então aqui a gente vai ter um vetor área que vai ser a área dessa superfície,
vezes esse vetor normal N. Desculpa. Então o fluxo fica V cosseno θ A, V cosseno θ A, como nós vimos aqui, né? E se a gente calcular o produto escalar entre V e N, vai obter essa relação que eu circulei. Por quê? Porque V escalar N, lembrando do produto escalar, isso dá o módulo de V vezes o módulo de N vezes o cosseno do ângulo entre eles. E olhando para a figura, θ é justamente o ângulo entre eles. O módulo do V é a letra Vzinho, escalar. O módulo do N chapéu é 1, porque ele é um vetor unitário. E o cosseno θ. Então, V escalar N, na verdade, é V cosseno de θ. Que é o que eu escrevi bem aqui. Então, isso daqui seria uma demonstração dessa parte circulada aqui. E agora o que eu faço simplesmente é multiplicar por A dos dois lados. Então, multiplicando por A dos dois lados, bem aqui, eu vou ter o fluxo, que é V cosseno θ A, que eu já escrevi aqui embaixo, que dá o fluxo. Mas, por outro lado, aqui fica área V escalar N. E pelas propriedades do produto escalar, eu posso colocar esse escalar A junto com o N chapéu. Certo? Então fica V escalar vetor área. Resumindo, o fluxo é na verdade o produto escalar entre o vetor V e o vetor área. Olha só, já está ficando mais interessante essa definição. Porque aqui, se eu tiver o campo vetorial das velocidades e o vetor área, encontro o fluxo apenas calculando o produto escalar dos dois. Certo? Agora vamos dar mais um passo aqui de abstração e definir o que significa o fluxo do campo vetorial através de uma superfície curva. Então, quando nós temos uma superfície curva, como essa daqui, que seria uma sela de cavalo, né, como a gente chama, geralmente a gente estuda um pouquinho dela em cálculo 2, para entender o que significa o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície como essa. Primeiro a gente imagina os vetores passando aqui, né? Em cada um desses pontos, tá? Pode ser que aqui embaixo ele seja mais assim, sei lá. Tá? Então a gente imagina esse campo vetorial. Só que é muito complicado imaginar tudo isso ao mesmo tempo. Então vamos desenhar só um ponto e tentar entender o que acontece nos outros. Então vamos pegar, por exemplo, aqui esse quadradinho. Para entender melhor o que significa o fluxo de campo elétrico, vamos tentar entender o que acontece quando o campo atravessa esse ponto aqui, esse quadradinho. Então vamos dividir a superfície, que é curva, em quadradinhos que são aproximadamente quadrados de fato, né? Não só o nome, que sejam realmente planos, sem curvatura. E vamos imaginar o campo atravessando aqui. Vai ter um campo V, ok? Essa areazinha vai ter também um vetor normal a ela, que vai estar atravessando ela. Então o vetor normal vai estar sempre perpendicular à superfície, vai estar bem aqui. E como essa área é pequena, vamos dizer que ela mede um certo que ela tem um valor dA, tá? Então qual vai ser o fluxo através dessa pequena superfície? Através dessa pequena superfície, então no pedaço
de área dA, ó, a gente vai ter um pequeno vetor área, que eu vou chamar assim de dA vetor, simplesmente dA com vetor em cima, que vai ser o elemento de área escalar vezes o vetor normal, certo? Vou ter também aqui o campo vetorial, que vai ser o V calculado nesse ponto. Então, com isso, eu defino com isso um pequeno fluxo que eu vou chamar de dφ, que vai atravessar essa pequena parte da superfície, que, como ela é aproximadamente plana, ela é aproximadamente o caso que nós já discutimos. Então isso vai ser o V escalar dA, tá? Esse vai ser o fluxo através dessa pequena superfície. Por quê? Porque nós chegamos nessa fórmula aqui no slide anterior, de que nesse caso uma incidência oblíqua num trecho plano, o fluxo é campo vetorial escalar vetor área. Só que nesse caso o vetor área é um vetor diferencial aqui, infinitesimal, como se diz. Então vai ser um dA vetor. Com isso, se eu integrar agora essa relação sobre toda a superfície, eu vou obter bem aqui o fluxo total, né? Porque eu vou estar somando o fluxo que passa por cada pedacinho da superfície. Então, com isso, a gente obtém uma fórmula para o fluxo de V através dessa superfície grande S aqui. Superfície S. Então, o fluxo de V através de S é definido como sendo essa grandeza aqui, φ através de S, é a integral dupla. Esqueci de dizer aqui que é uma integral dupla, né? Que vai ser sobre uma área, então são duas variáveis. Na superfície S de V escalar dA. Isso daqui é a expressão mais geral possível para o fluxo do campo vetorial V através de uma certa área A. Cada vez que eu olho no celular tem uma pessoa a menos. Mas tudo bem, não faz mal. Então isso é uma integral de superfície. Não sei se vocês já tiveram a excelente oportunidade de estudar integrais de superfície, mas isso daqui é uma chamada integral de superfície. A gente estuda o fluxo de um campo vetorial em eletromagnetismo porque isso dá uma das 4 equações fundamentais do eletromagnetismo, como nós vamos ver na aula seguinte, certo? Então vejamos alguns exemplos de como calcular de fato esse fluxo. Vamos voltar, antes de ir para a integral de superfície, vamos voltar aqui para os casos mais elementares. Então vamos imaginar aqui um campo vetorial V uniforme, que é igual a uma constante V0 vezes o versor da direção Z aqui, que seria o Z chapéu ou K chapéu, tanto faz. Escrevi os dois. E vamos imaginar aqui uma superfície que seja um retângulo no plano XY, como mostra a figura, onde a dimensão do eixo X dele é 1 e a dimensão do eixo Y é 2, certo? Então, sendo o campo uniforme, sendo ele perpendicular à superfície, como é que eu sei disso? Porque a superfície está no plano XY, aqui, XY, e o campo vetorial está na direção Z chapéu, que é perpendicular ao plano XY. Então eu sei que
que o campo vetorial V, nesse caso, ele é perpendicular à superfície S. Por esse motivo, o fluxo, eu sei, vai ser simplesmente V0 vezes A. Onde eu tenho que tomar cuidado com a convenção. Se o eixo positivo é para cima e o campo vetorial está para cima, então o fluxo vai ser positivo. Então bem aqui tem um sinal de mais que não precisa colocar. E sendo a área base vezes a altura aqui, a área dá 2. Fica 2 vezes 0. Esse é o fluxo. Só que a gente pode calcular isso também usando integral de superfície. Apenas como exemplo. Eu sei que já está calculado aí, mas se nós fizermos esse exemplo usando a integral de superfície, vai ser possível comparar com o resultado aí de baixo que já está, que o fluxo é 2 vezes 0. Então, vamos fazer isso. Então, a primeira coisa que tem que identificar aqui é o vetor área, que está escrito aí de bege. Bem aqui. Primeiro passo. Então, o vetor área vai ser o elemento de área dA vezes o vetor normal n. O elemento de área vai ser dx dy, né? Porque é um retângulo no plano xy, então o elemento de área vai ser a área de um quadradinho dessa superfície que eu representei na figura aqui do lado direito, a segunda figura do lado direito. Então a área desse qualquer quadradinho aqui desse retângulo do plano xy vai ser um certo dx no eixo x e um certo dy no eixo y. Multiplicando eu tenho a área. Então a área vai ser dx vezes dy. O vetor normal à superfície vai ser o próprio K-chapéu. Poderia ser menos K-chapéu, mas geralmente a gente quer calcular o fluxo positivo, né? Então o N é o K-chapéu. Se eu tivesse interessado na superfície vista de baixo, para saber o quanto atravessa de cima para baixo, aí eu usaria como vetor normal menos K, que é o que está representado aqui na figura com esse vetor aqui que aponta para baixo, certo? Não é o caso. No nosso caso, N é o K-chapéu. Reunindo isso com o valor da área escalar, a gente tem o elemento de área vetorial aqui, o dA vetor. Então ele vai ser o elemento de área dA, que é dx dy, como nós vimos aqui, e o N-chapéu, que é o próprio K-chapéu, certo? Então isso finaliza o primeiro passo aqui, onde nós chegamos que dA é igual a dx dy K-chapéu. Depois, tem que ver qual é o V escalar A. Então, o escalar dA. Já tem esse dA, que é isso aqui, né, dx dy K-chapéu. Calculo agora o produto disso com o campo vetorial. Produto escalar, tá? Essa bolinha não pode ser omitida, eu não posso escrever assim. VDA. Isso aqui não pode. Porque quando a gente não escreve assim, existe um produto também aqui, que é um outro tipo de produto que a gente não vai estudar. Então a gente tem que colocar a bolinha para dizer que é um produto escalar. V escalar dA, certo? E aí eu calculo o produto escalar normalmente, usando a definição dele e a expressão desse campo vetorial que foi dada. Então esse campo vetorial é V0, K-chapéu. Calculo o produto escalar disso com o vetor dA, que nós encontramos aqui em cima. Então fica K-chapéu escalar K-chapéu, que é igual a 1. E aqui fica V0 dx dy, que são as partes escalares. E o K escalar cada um, então fica V0 dx dy, simplesmente como sendo o resultado desse V escalar dA. Então o V escalar dA aqui, que é o integrando do fluxo, resultou isso aqui. Feito isso, calculamos o fluxo, que é a integral dupla sobre a superfície deste V escalar dA. Então fica a integral dupla sobre a superfície. O V escalar dA nós calculamos na slide anterior, deu isso aqui.
V0 dx dy. Então o V0 é constante, ele sai da integral. Então fica V0 integral dupla de 1 vezes dx dy. Então isso vai dar simplesmente a integral de dx de 0 a 1. Porque vale lembrar que a nossa figura é essa aqui que eu estou pintando de amarelo. Ó. Então no x ela varia de 0 até 1. No eixo x, aqui, de 0 até 1. E no eixo y ela varia de 0 até 2. Ok? Então fica a integral de 0 a 1 em dx e a integral de 0 a 2 em dy. Certo? Vale lembrar que integral de dx é x, né? Integral de dy é y e assim por diante. Então a integral disso, de um certo a até um certo b, vai ser o y calculado em b menos o y calculado em a, ou seja, vai ser b menos a. Tá? Então a integral de qualquer, digamos assim, dφ de a até b vai ser simplesmente b menos a. Ok? Então nesse caso aqui fica v0 integral de 0 a 1 de dx dá 1, integral de 0 a 2 de dy dá 2. Então fica 1 vezes 2 vezes v0, 2v0, como a gente já sabia que ia dar isso aqui. Então o fluxo é 2v0. Usamos isso como exemplo para calcular aqui usando a integral de superfície, certo? Então é basicamente isso o processo. Já acabou a aula ou é até 2h50? É de 1 a 2h40 ou 2h50? Acho que até 2h40. E vocês vão ter aula agora? De outra pessoa? Sim, né? Tá, então eu encerro por aqui. Ninguém ainda veio tirar nenhuma dúvida comigo, mas eu estou à disposição de vocês e a gente se encontra na quinta-feira. Bom feriado para vocês amanhã e até quinta-feira. Até mais.